Você já parou para imaginar onde estava Jesus antes de nascer de Maria? Já imaginou que ele já existia antes mesmo deste mundo ser criado? Quem é Jesus Cristo? Acompanhe com oração esta fascinante revelação que a palavra de Deus nos traz. Quem era Jesus Cristo antes de vir a este mundo? A Bíblia revela: o bebê da manjedoura em Belém, o garoto entre os sábios no templo em Jerusalém, o jovem carpinteiro, aquele que pregou o sermão da montanha, que curou as enfermidades de muitos e abençoou milhares com pão e peixe. O mesmo que foi traído por um dos seus, negado por outro e abandonado pelos melhores amigos, crucificado e ressurreto dentre os mortos, existia bem antes que esse mundo fosse criado. Quem era ele? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Glorifica-me, ó Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Pense, que Jesus já existia antes mesmo que houvesse mundo. Ele estava com seu Pai, estava com Deus e era Deus. Vivia na glória do Pai e na companhia dos santos anjos dos céus. O livro de Hebreus narra que todas as coisas foram criadas através de Cristo, e em Colossenses é afirmado: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus é amor. E ao criar cada partícula deste vasto universo manifestou sua bondade, magnificência e perfeição. Os digitais de Jesus Cristo estão em cada obra divina. Ao concluir a criação do nosso planeta, disse Deus a seu Filho Jesus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora pare. Pense em Jesus. Ele, sendo Deus, se fez carne e habitou conosco. Ele disse: eu e o Pai somos um. Pai e Filho trabalham em perfeita harmonia desde toda a eternidade. Antes dele vir a esse mundo de tristeza, dor e morte, habitava junto ao Pai e era coroado de glória e majestade. Mas quando o ser humano caiu em pecado, um plano foi estabelecido para a salvação do homem. E desde Gênesis foi anunciado: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Pense em Jesus como Filho amado de Deus.
que já existia desde a eternidade. Ele era Deus e em um lugar que a Bíblia chama de terceiro céu tinha o seu trono junto ao Pai. Imagine ele deixando toda a sua glória e majestade para pagar o preço do meu e do seu pecado. Para pagar o preço da nossa transgressão à eterna lei de Deus, ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Diante de um mundo repleto de dor e morte podemos ter a certeza de um Deus perdoador e generoso, e a esperança de que Ele fará novas todas as coisas. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amigo, não temas diante dos embates desta vida. Deus nos deu o melhor do céu, seu Filho Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele e creia nas promessas divinas. Fique com Deus.